Meus queridos irmãos, celebramos hoje o 6º domingo do tempo comum. Também celebramos a missa de consagração do dízimo, por isso oferecemos esta Eucaristia a Deus por todos os nossos dizimistas, colocando também as suas intenções, as suas necessidades na presença de Deus. A sequência dos evangelhos que nós ouvimos nesses últimos domingos, segundo a igreja, mostra para nós o que Jesus veio fazer. Jesus é o Messias, Ele é o enviado de Deus, Ele é o próprio Deus que se fez carne. Em primeiro lugar, Ele vence a antiga serpente. Isso nós vimos quando Jesus vai à sinagoga e ali expulsa um espírito impuro que está tomando conta, atrapalhando a vida de um homem, a vida do homem. Jesus então vence a antiga serpente e logo depois ele vai à casa de Pedro. A sogra de Pedro está de cama, com febre, e Jesus então toca na sogra de Pedro, a levanta, estende a mão e ela se levanta e começa a servi-los. Isso nós vimos domingo passado. Então, depois de vencer a serpente, a antiga serpente, o demônio, Jesus então resgata a mulher, que foi a primeira que pecou. Lá no paraíso, Eva foi a primeira a cair no golpe do demônio, primeira a cair nas mentiras da serpente. E hoje Jesus alcança o homem. Este leproso que se aproxima de Jesus para pedir a cura, simboliza o homem caído, o homem pecador, o homem que está longe de Deus, e por isso tem a lepra, por isso tem as impurezas. Então Jesus hoje salva o homem. Ele vence a serpente, ele resgata a mulher, ele resgata o homem. E essa passagem do Evangelho, ou melhor, a oração que este homem leproso faz a Jesus, tem pelo menos duas coisas a nos ensinar. Pelo menos, tem muito mais, mas pelo menos duas coisas muito importantes. Primeiro, o pedido que ele faz a Jesus: Senhor, se queres, podes curar-me. Mostra para nós que Jesus pode todas as coisas. E nós precisamos sempre pedir com fé. Ele pode tudo. Até mesmo uma doença incurável, Deus pode curar. Não há nada que Deus não possa fazer. E parece até uma constatação óbvia, que todos os cristãos têm isso bem firme dentro de si, todos os cristãos acreditam que Jesus pode tudo, mas eu lamento dizer para vocês que, na verdade, não é bem assim. Os cristãos nem sempre acreditam que Deus pode tudo. Nem sempre acreditam que Deus é capaz de tudo. Por exemplo, uma coisa bem próxima a nós. Nós trouxemos Nossa Senhora do Mel, a imagem de Nossa Senhora do Mel o ano passado, em dezembro. E quantas pessoas não acreditaram? Quantas pessoas duvidaram? Quantas pessoas debocharam disso? Quantas pessoas fizeram piadas? Pessoas que dizem ter fé. Pessoas que dizem acreditar que Deus é capaz de tudo. Mas se Ele é capaz de tudo, Ele não pode fazer uma imagem de gesso chorar mel, água, azeite, sal, vinho? Ele pode. Ele pode fazer o mar se abrir. Ele pode fazer a água sair da pedra. Ele pode fazer descer o maná do céu, o alimento do céu como orvalho. Ele pode fazer tudo. Mas tem gente que duvida. Não, ele pode tudo, mas isso eu não acredito. Isso é demais para mim. É muito
bonito, é muito grande para ser verdade. Sim, Deus pode fazer isso e muito mais. As grandes coisas que Deus fez na história da salvação não estão relacionadas à matéria, aos bens materiais, às coisas materiais, às coisas temporais. Grandes benefícios, grandes milagres que Deus opera são espirituais. Por exemplo, perdoar um pecador. Em uma ocasião, Jesus perdoa um paralítico, que desce do telhado. Vocês se recordam, os amigos desceram ele pelo telhado. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aí começaram a murmurar, como assim ele perdoa pecados? Quem ele pensa que ele é para perdoar pecados? Bom, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, eu digo para esse paralítico, levanta-te, anda, pega a tua cama, vai embora. Então o milagre é secundário. O milagre físico, material, temporal. O grande milagre que Deus quer operar é o perdão dos pecados. São as graças espirituais. E isso ele faz o tempo todo. Então, infelizmente, muitas pessoas duvidam de Deus. Acham que Deus tem alguma limitação. Ele não tem. Então, por isso a gente precisa pedir sempre com fé. Ele pode tudo. É claro, nós nunca vamos pedir a Deus uma coisa ruim. Eu não posso pedir a Deus que faça o mal aos meus inimigos, por exemplo. Eu não posso clamar a Deus ou fazer uma novena para que a esposa daquele homem com o qual eu quero me casar morra, ou o marido daquela mulher com a qual eu gostaria de me casar morra, para que ela fique livre e eu possa finalmente, ter o meu romance. Eu não posso fazer isso. Tem gente que faz isso? Tem. Vai no centro de macumba para você ver o tipo de pedido que as pessoas fazem. E é claro, pedir a Deus algo assim é um sacrilégio, é um pecado gravíssimo. A gente não pode pedir a Deus coisas ruins para ninguém, nem para mim, nem para os outros. Então, nós podemos e devemos pedir sempre com muita fé e pedir coisas boas. E Deus dará aquilo que eu estou pedindo se for bom para mim. Pode ser que a coisa seja boa em si, mas não seja boa para mim. Tem muita coisa que não é boa para mim, mesmo que seja boa para o outro, seja um bem para o outro. Para mim pode ser que não seja bom ganhar na Mega Sena, tanto é que até hoje eu não ganhei. Pode ser que não seja, pode ser que, o poder suba na minha cabeça e eu deixe de ser padre, por exemplo. Deus sabe disso. Eu posso pedir para ganhar na Mega Sena, não tem nenhum mal nisso, mas Deus vai dar isso para mim, se for bom para mim. Por isso, no segundo momento, a oração do leproso nos ensina que a nossa oração precisa ser sempre humilde. Senhor, se queres, podes curar-me. Ou seja, se queres, porque o Senhor pode tudo, e se queres, se for da tua vontade. Se queres, porque podes tudo, se queres, se for da tua vontade. Uma oração humilde. Ele precisava dessa cura. Ele não vivia bem. Um leproso vivia pior do que um cachorro na época de Jesus. Não tinha convívio social, não podia participar das coisas do templo, da sinagoga. Uma pessoa que vivia à margem mesmo. Era uma vida miserável. Mas mesmo assim, ele chega até Jesus e diz: Senhor, se queres, podes curar-me. Foi uma oração humilde. Se for da tua vontade, me dê essa cura. E Jesus diz: é da minha vontade. Eu quero, fica curado. E naquela mesma hora, ele ficou curado. Então a oração nossa precisa ser sempre uma oração com muita fé. Jesus pode tudo, mas também precisa ser uma oração humilde. Ele pode tudo e me dará tudo que for bom para a minha salvação, para a minha santificação. Tudo que for bom para mim, Ele só dará o que for bom para mim. Por isso a oração precisa também ser humilde. Se queres, se for da tua vontade.
e não pode ser da boca para fora. Tem gente que diz assim: se Deus quiser e Ele há de querer. Não tem nada mais arrogante do que isso, né? Aliás, mais arrogante do que isso é essa história que estão dizendo por aí que a gente tem que perdoar a Deus. Esses dias tem de uma pessoa que chegou dizendo: padre, finalmente eu consegui perdoar a Deus. Como assim? Perdoar a Deus? De onde você tirou isso? De onde você tirou essa idiotice? Não, padre, é porque eu tinha muita mágoa com Deus e hoje eu não tenho mais. Sim, mas você tinha mágoa porque você é ruim, não porque Deus é ruim, porque Deus fez algo ruim, porque Deus falhou em algum momento. Então, mais arrogante e soberbo do que dizer, se Deus quiser e Ele há de querer, é essa história de ter que perdoar a Deus. A gente não tem que perdoar a Deus coisa nenhuma. Deus não faz nada de errado para eu ter que perdoar. Eu tenho que ajustar a minha compreensão, eu tenho que ajustar, a minha maneira de ver as coisas, a minha lógica com a lógica de Deus. E aí eu vou entender que Ele sempre esteve certo e eu muitas vezes errado. Então a oração precisa ser humilde de verdade, não pode ser da boca para fora. A gente diz muito, se Deus quiser, mas estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus, dispostos a acolher com alegria a vontade de Deus? Não é tão simples, mas é o único caminho correto, o único caminho que é bom para nós. Ficar revoltado com Deus, ter que perdoar a Deus, ficar magoado com Deus, ficar bravo com Deus, brigar com Deus, é coisa de gente idiota. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser inteligentes. É evidente que Deus jamais erra. Quem erra muitas vezes sou eu, a minha compreensão, a minha maneira de ver as coisas. Preciso aceitar a vontade de Deus sempre com alegria. Preciso pedir que Deus faça a vontade dEle, mas pedir de verdade, com a disponibilidade, a disposição de acolher a vontade dEle, seja qual for, mesmo que a vontade dEle não seja agradável, e às vezes não é muito agradável, mas é sempre a melhor, Quantas pessoas nessa semana rezaram pedindo a cura da Vitória, da filha da Poliana, que muitos aqui conhecem, aquela mulher da comunidade Atos, que nos ajudou aqui em várias ocasiões. Quantas pessoas rezaram pela Vitória? E no entanto ela morreu. E quem esteve no velório pôde perceber que, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, as pessoas que rezaram muito pela cura estavam ali, louvando e agradecendo a Deus pelo tempo que ela passou conosco, louvando e agradecendo a Deus pelo bom testemunho que ela deixou. Quer dizer, às vezes a vontade de Deus dói, mas é sempre a melhor. E nos resta louvar e agradecer, porque a santa vontade de Deus, a divina vontade do nosso Senhor, é a melhor coisa para nós, e a gente não pode duvidar disso. E é claro, Deus está interessado em nos dar bens espirituais. Como eu iniciei dizendo, a cura deste leproso simboliza, ou a lepra deste homem, simboliza as nossas lepras, os nossos pecados, as nossas misérias, que Deus veio para curar, que Jesus veio para purificar. Esta lepra é símbolo da nossa lepra espiritual, causada pelo pecado, do distanciamento com Deus, do rompimento com Deus. Jesus veio para nos unir a Deus de novo, para curar as nossas lepras espirituais, nos purificar de nossos pecados, nos unir novamente com nosso Senhor. Vamos pedir a Ele então que neste domingo nos conceda a graça, que Ele nos alcance e cure as nossas feridas espirituais, as nossas lepras, e nos ajude a tomar
consciência de como nós precisamos de conversão, quanta conversão ainda precisamos, e Ele está disposto a nos purificar. Peçamos a Ele que nos alcance nesse domingo e nos dê a sua graça, a graça de pedirmos sempre, com muita fé, os bens, as graças que precisamos, também com muita humildade.